No alto do castelo, numa pequena torre trancada que não recebe a visita de estudantes de Hogwarts, se encontra um livro antigo que não é tocado pela mão humana desde quando os 4 fundadores o puseram lá depois do castelo ser completamente erguido. Ao lado do livro se encontra um tinteiro de prata de onde pousa uma longa pena desbotada. Estes são o livro de admissão e a pena de aceitação. E são esses 2 objetos mágicos que definem quem vai estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. O livro de admissão é um grande livro de pergaminho encadernado em couro de dragão negro já descascando. É esse livro que mantém o registro de todas as crianças que possuem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O livro fica numa pequena torre fechada do castelo de Hogwarts, nunca visitada por nenhum aluno, e não é tocado por mãos humanas desde que os 4 fundadores o colocaram lá após a conclusão do castelo. O livro de admissão é um poderoso artefato mágico que se recusa a aceitar o registro de uma criança até que essa criança apresente evidências suficientes de habilidades mágicas, fazendo com que Hogwarts não aceite abortos, ou seja, uma pessoa não mágica que nasce de uma família onde pelo menos um dos pais possui magia. A pena de aceitação é uma pena mágica que detecta sinais de magia nas crianças e escreve seus nomes e datas de nascimento no livro de admissão. A pena desbotada ficava num pequeno tinteiro de prata ao lado do livro de admissão e foi criada pelos 4 fundadores de Hogwarts em algum momento antes da conclusão do castelo, juntamente com o livro de admissão. Os itens foram preparados para serem colocados dentro da pequena torre trancada onde iriam permanecer após a conclusão do castelo. A natureza exata dos feitiços colocados na pena e no livro é desconhecida. Ninguém jamais confessou compreender exatamente a magia poderosa e duradoura que faz com que o livro e a pena se comportem da maneira como eles se comportam. Contudo, Alvo Dumbledore uma vez deixou transparecer que ele compreendia a magia por trás desses artefatos ao dizer que não falar como eles exatamente funcionavam poupava a equipe de Hogwarts de fazer explicações tediosas a pais furiosos pelo fato de seus filhos não serem selecionados para Hogwarts. Afinal de contas, a decisão do livro e da pena é final, e nenhuma criança que não teve o nome escrito nas páginas amareladas do livro foi admitida na Escola de Magia e Bruxaria Britânica. A pena da aceitação e o livro de admissão são itens mágicos sensíveis semelhantes à varinha das varinhas, que pode escolher seu verdadeiro mestre, mesmo estando longe dele. A pena e o livro podem ver quando um bebê nasce e sentir se ele ou ela tem habilidades mágicas. Assim que uma criança exibe os primeiros sinais de magia, em um momento preciso, a pena supostamente retirada de um agoureiro flutua para fora do seu tinteiro e tenta escrever o nome daquela criança nas páginas do livro. Agora vejam só, as penas de agoureiro têm fama de repelir tinta, e o tinteiro onde a pena fica não tem tinta nenhuma. Ele fica completamente vazio. Só que quando a pena sai do tinteiro, um líquido prateado flui dela e ninguém jamais conseguiu analisar com precisão o que é esse líquido prateado que flui da pena encantada. Esse líquido é considerado uma substância mágica desconhecida. Como eu disse antes, tanto o livro quanto a pena são mantidos em uma torre trancada longe dos alunos de Hogwarts. Contudo, no jogo Hogwarts Legacy, é possível ir até a torre onde ficam o livro de admissão e a pena de aceitação. Durante os anos de Dumbledore como diretor de Hogwarts, tendo Minerva McGonagall como vice-diretora, era responsabilidade dela visitar a torre para identificar as crianças que fariam parte de Hogwarts. Todos os anos, a professora McGonagall verificava o livro e usava as informações dele para enviar corujas às crianças quando elas se aproximavam de seu 11º aniversário. E como foi dito pela própria autora J.K. Rowling, o livro de admissão nunca foi tocado pela mão humana desde quando os fundadores o puseram na torre. Então é provável que Minerva não precisasse tocar no livro para obter as informações que ela precisava,
Provavelmente o livro mostrava magicamente as páginas com os novos nomes e os nomes das crianças que já tinham idade para receber uma carta de Hogwarts. No jogo Harry Potter Magical Awakened para iOS e Android, o livro não deveria ser tocado nem mesmo pelos professores, e as páginas deveriam ser viradas apenas dizendo o nome que se desejava consultar, e aí o livro viraria para a página com o nome desejado. Vários diretores e diretoras de Hogwarts gostavam de passar horas tranquilas na Torre do Livro e da Pena na esperança de pegá-los em ação. Aqueles poucos que testemunharam o processo chegaram à conclusão de que a pena é muito mais tolerante do que o livro. Tipo, apenas um leve indício de magia já é o bastante para a pena entrar em ação. O livro, no entanto, frequentemente se fecha abruptamente, se recusando a ser escrito até que receba provas suficientemente impactantes de habilidade mágica. Isso aconteceu com Neville Longbottom, por exemplo. No exato momento em que ele nasceu, a pena tentou escrever seu nome, mas foi imediatamente recusada pelo livro, que se fechou rapidamente. Nem mesmo a parteira que atendeu Alice Longbottom percebeu que Neville tinha conseguido acomodar melhor suas cobertas por meio da magia logo após o nascimento dele. Ela achou que o pai do bebê tivesse embrulhado ele com mais segurança. A família de Neville persistentemente não percebeu os fracos sinais de magia nele, e somente quando ele tinha 8 anos que suas tias e tios desapontados e o velho e teimoso livro aceitaram que ele era verdadeiramente um bruxo, na ocasião em que ele magicamente sobreviveu a uma queda que deveria tê-lo matado. Já com Harry Potter, o livro reagiu completamente diferente da maneira como reagiu ao nascimento de Neville. Quando Hagrid foi até o casebre sobre o rochedo para entregar pessoalmente a carta de Hogwarts para Harry, Walter Dursley tentou impedir que Harry fosse estudar em Hogwarts. Tio Walter não ia ceder sem brigar. "Eu já não disse que ele não vai?", sibilou. "Ele vai para a escola secundária local e vai me agradecer por isso. Li aquelas cartas e dizem que ele precisa de um monte de lixo, livros de feitiços, varinhas mágicas e, se ele quiser ir, um trouxão como você não vai poder impedir", resmungou Hagrid raivoso. "Impedir o filho de Lilian e Tiago Potter de ir para Hogwarts. Você enlouqueceu. Ele está inscrito desde o dia que nasceu. Vai frequentar a melhor escola de bruxos e bruxedos do mundo. 7 anos lá e ele nem vai se reconhecer. Vai estudar com garotos iguais a ele, para variar. E vai estudar com o maior mestre que Hogwarts já teve, Alvo Dumbledore." Então vejam, quando Hagrid disse que Harry estava inscrito desde que nasceu, ele estava querendo dizer que no momento em que Lilian deu à luz a Harry, a pena de aceitação entrou em ação e o livro de admissão recebeu a inscrição de Harry Potter facilmente. Tanto a pena quanto o livro reconheceram rapidamente a magia presente no bebezinho Harry, e naquele exato momento, sua vaga em Hogwarts estava assegurada. Portanto, ao analisar o contraste presente na maneira como Neville Longbottom e Harry Potter foram inscritos em Hogwarts, a gente começa a entender o porquê de a pena ser mais flexível e o livro ser mais severo. Crianças não mágicas nascidas de bruxas e bruxos ocasionalmente têm uma pequena aura residual de magia devido a seus pais, mas assim que a magia de seus pais se dissipa, fica claro que eles nunca terão a habilidade de realizar feitiços. Então, a sensibilidade da pena, juntamente com a inflexibilidade do livro, são infalíveis. Esses artefatos nunca cometeram um erro. Seu histórico em manter os abortos fora de Hogwarts é perfeito. Contudo, ainda assim, um aborto foi parar na cerimônia de seleção das casas em Hogwarts. Angus Buchanan era o terceiro dos 11 filhos da família Buchanan, e surpreendentemente os pais de Angus nunca perceberam que ele era um aborto, ou seja, que não possuía um pingo de magia sequer. Os irmãos de Angus amavam ele demais porque eles achavam que ele era o mais gentil dos irmãos. Então, por vários anos, eles acobertaram a falta de magia do irmão, já que o pai deles tinha orgulho de a família Buchanan nunca ter tido um aborto. Isso era motivo de orgulho para o Sr. Buchanan. Eles o levaram até o beco diagonal, onde compraram uma varinha e fingiram que ela o havia escolhido, e no dia marcado, seu irmão mais velho, Hamish,
o levou para Hogwarts em sua vassoura, esperando desesperadamente que Angus fosse permitido ficar na escola assim que chegasse lá, ou que a escola pudesse despertar algum tipo de magia nele. Ao chegarem lá, Angus chegou até a vestir o chapéu seletor antes de ser exposto. Em um ato desesperado, ele se adiantou à frente de uma garota cujo nome havia sido chamado e colocou o chapéu em sua própria cabeça. Porém, o chapéu gentilmente anunciou que o garoto embaixo dele era uma pessoa de bom coração, mas que não era bruxo. Esse momento nunca foi esquecido por aqueles que testemunharam, e obviamente que Angus nunca esqueceu a tristeza que sentiu. O garoto retirou o chapéu e saiu do salão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso nunca havia acontecido antes em Hogwarts e nunca mais aconteceu desde então. E aí, quando a gente fica sabendo dessa história de Angus Buchanan, a gente começa a compreender o porquê de os 4 fundadores terem executado uma magia tão minuciosamente poderosa na pena de aceitação e no livro de admissão. A gente começa a entender o porquê desses 2 artefatos se comportarem da maneira como se comportam, sendo um mais sensível e o outro mais rigoroso. Obviamente que eles não queriam que crianças de 11 anos passassem pela mesma experiência traumática que o jovem Angus passou. Imaginem só que tristeza. E aí, meus bruxos, vocês já sabiam como que Hogwarts selecionava seus estudantes? Que tipo de magia vocês acham que foi utilizada na pena de aceitação e no livro de admissão? Respondam aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês. Deixem o seu like no vídeo e compartilhem com seus amigos, isso me ajuda muito para que o canal alcance mais pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no Wizarding Bruno, basta clicar nesse botãozinho aqui e tudo resolvido. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, fui! Aqui, ó, Nox!